Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Entrar na sua casa e sempre levando notícias boas. É um programa de pauta positiva, histórias de superações, de conquistas, e hoje eu tenho um bate-papo com Severino Quirino. Ele é o pastor da Igreja do Nazareno, superintendente distrital do Espírito Santo, mas também coordenador da área Sudeste e Centro-Oeste. Pastor Severino, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. A alegria é minha, Eli. Quer dizer que o pastor Severino não é capixaba? Não sou capixaba. O meu nome denuncia a minha origem. A minha origem é nordestina, meus pais nordestinos, meu irmão mais velho é nordestino, tudo pernambucano, mas eu, por acaso, nasci no Rio de Janeiro. E como foi que o Severino chegou no estado do Espírito Santo? Como o Severino chegou aqui... Sabe que antes eu não conhecia nada do Espírito Santo. Nada. É mesmo? Nada. Eu só sabia que existia Guarapari e fiquei sabendo pela televisão do incêndio da Vila Rubim, anos atrás. Então não conhecia muita coisa mesmo, não. Não conhecia nada. Mas eu estava no seminário no último ano, lá em Campinas, eu estudei no Seminário Nazareno em Campinas, e o meu sonho era voltar para o Rio de Janeiro, porque a Igreja do Nazareno tem muitas igrejas na Baixada Fluminense, mas não tinha tantas igrejas na capital. Então, o meu sonho, quando entrei no seminário, os 3 anos e meio, era ajudar a começar uma igreja do Nazareno na capital do Rio de Janeiro. Olha só. Eu dava testemunho disso nas igrejas do Nazareno, falava com o superintendente do Rio de Janeiro. E eu conheci lá Mesquita, Nilópolis. São igrejas enormes lá. Sim. A igreja do Nazareno da Baixada Fluminense é muito grande. Então eu tinha esse sonho, essa vontade. Imagina, você ter um chamado de Deus, dar testemunho, pregar nas igrejas quando você tinha oportunidade, falava, eu vou voltar para o Rio. Aí quando faltando 6 meses para me formar, eu tive um sonho. Olha. Nesse sonho, eu sonhei que Deus estava mandando uma carta para mim. E nessa carta eu só ouvi a voz do Senhor dizendo, você vai para onde eu te mandar. E vou te mandar uma carta para o local que você está indo. E acordei. Eu não vi nada espiritual na hora. Mas era mais de 30 anos atrás, não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, as pessoas falavam com cartas. A possibilidade de Deus ter falado era muito grande, né? E aí eu recebi uma carta, que a gente recebia a carta no seminário. Eu pensava que era uma carta da minha mãe, ou de outra pessoa, não é? Mesmo recebendo a carta, eu não tinha ligado com o sonho. No mesmo dia, no outro dia de manhã, eu recebi uma carta. Que isso? Teve o sonho, no outro dia recebeu a carta? No outro dia de manhã, eu recebi uma carta. Eu estava sentado no hall do seminário, junto com um professor, recebi a carta e quando eu abri a carta estavam me convidando para vir para o Espírito Santo. Que isso? E eu estava com um pastor do lado, o pastor é vivo, o pastor Eloy Montinho, e eu falei, pastor, eu te sonhei hoje à noite que Deus falou comigo que eu ia para um lugar onde a carta... É coincidência? Ele, não, meu filho, é Deus. Não, e outra coisa, eu posso falar aqui, porque uma das formas que Deus fala muito comigo é através de sonhos. Se eu estou vivo, foi porque eu dei ouvidos a 2 sonhos que eu tinha um problema grave de saúde. E como eu já compartilhei, eu tenho uma prótese de marca-passo, meu coração já parou tem aproximadamente 15 anos. Deus fala. E continua falando. E continua falando. E o meu nome no meio tem José, né? Severino José, deve ser isso também. Aí eu fiquei impressionado. E eu não falava com Deus, mas Deus, eu tenho testemunho, 3 anos e meio dizendo que eu estou indo para o Rio. Falei para meus líderes que eu estou indo para o Rio. Aí você tem só que obedecer, não é? Quem tem juízo obedece a Deus, né? Aí eu vim para cá por causa disso. Para mim foi um choque cultural, porque... Se você é carioca e veio do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, aqui é uma bênção. Parece igual o Rio, mas não é. Não é, verdade. Então, tem praia, né? A beleza, a beleza, aqui, né? Beleza, tudo. Tem alguns lugares que relembram um pouco de leve Rio de Janeiro,
E aí você pensa que a cultura é parecida com a cultura do Rio, e quando você toma um choque que o capixaba É diferente. completamente diferente. E aí foi um choque cultural para mim no início, há mais de 30 anos atrás, não é? Mas eu não troco esse lugar daqui só para o céu. Glória a Deus. Pastor Severino, Igreja do Nazareno. Tem muita gente que não conhece a história dessa igreja, mas uma igreja bacana, só aqui no Espírito Santo são 10 igrejas. Nós Não é temos isso? 10 igrejas no Espírito Santo, nós temos quase 800 igrejas no Brasil, somos quase 3 milhões de nazarenos no mundo, porque estamos em 163 países ao redor do mundo. A Igreja Nazareno é uma igreja centenária, que nasceu nos Estados Unidos, e ela tem uma história peculiar porque ela nasceu numa união de igrejas. Ela não nasceu numa racha de igreja. Ela nasceu num avivamento de santidade, que é um pouquinho antes do avivamento da Rua Azusa, avivamento pentecostal. Sim. E aí, como um avivamento de santidade, as igrejas que começaram, elas acharam que era mais perto do testemunho da santidade unir e não separar. Esse é o tema da Igreja do Nazareno, santidade. Santidade ao Senhor é o tema da Igreja Nazarena. Para quem está em casa assistindo, o que significa, o que vocês estão querendo dizer que esse é o tema, santidade da igreja? Quer dizer que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, que nós somos da linha pentecostal, mas a ênfase tem que ser uma vida santa. Ou seja, as próprias palavras do apóstolo Paulo, né? Que comunhão tem da luz com as trevas, do santo Sim. com o profano. Sim. Não vai dar para caminhar junto essas duas coisas, né? Não dá. Pastor, qual o olhar? Com 800 igrejas no Brasil, e vejo aí que você coordena no Sudeste e também No no Centro-Oeste. Centro-Oeste, o seu olhar para a igreja brasileira? Eu acho que a Igreja do Brasil está passando um momento desafiador, né? Não é do caso do programa Desafios, não, mas... O Desafios é uma das coisas boas que a gente tem na televisão. Tem, mas é um momento desafiador. Desafiador porque a gente está no momento onde você e eu somos de um tempo, isso não quer dizer que a gente é velho não, tá? Não, a gente só é experiente. Não, experiente. Experiente, Sim. mas nós somos de um tempo que não existiam mega igrejas, ou era muito raro as megas igrejas Sim. no Brasil. Nós somos no tempo que um pastor, ele precisava começar igrejas. E parece que a gente está criando concorrência dentro de nós. Deixamos de ser uma unidade, a unidade de um corpo, e passamos agora a concorrer. Existe esse sentimento. O sentimento que eu vejo é a igreja de concorrência, de muitos escândalos, infelizmente. Estamos indo para um lado também muito perigoso, que é tentar politizar a igreja. A igreja tem que ter uma consciência política. Mas ela não pode uma ser linha politizada. muito tênue Isso. ali, né? Mas ela não pode ser politizada, mas tem que ter uma consciência política, porque ela está no meio da sociedade. Principalmente nesse ano de eleição, a gente precisa orientar as pessoas a votarem corretamente. Sim. Não é isso? A igreja ela não pode ser omissa, mas ela não pode ser dominada. Ela não pode Pela ser política. omissa nem palanque. E essa é um equilíbrio que a igreja precisa aprender, principalmente aqui no Brasil. Verdade. Agora, em decorrência até de tudo que a gente está conversando, existem muitas pessoas que elas estão... Tem um livro do Paulo Romero que fala sobre decepcionados com a graça. Uhum. E às vezes, por algum motivo, o nosso telespectador ele se decepcionou e ele parou de congregar. Sim. E às vezes tem dificuldade até de encontrar uma igreja saudável e por isso ele está triste em casa e até correndo o risco da salvação da alma dele. Sim, Qual a sua palavra para essa pessoa que deixou de congregar? Vou falar diretamente com você, meu irmão. Um exemplo aqui Deus me deu bons dentes. Isso é um privilégio, que dentista tá caro, não é? Mas eu fui muito tarde pela primeira vez no dentista. Eu fui para um péssimo dentista. Eu tinha um problema pequeno, mas o dentista estragou meu dente e quebrou ele todinho. Eu perdi um dente. O único dente que eu não tenho foi o primeiro dentista que acabou quebrando. Só por causa disso eu nunca mais vou no dentista? Se você se decepcionou com alguém, talvez sua primeira namorada, a segunda, você não vai casar mais por causa disso? Eu acho que a gente cria, sem perceber, uma desculpa para as nossas frustrações de ficar longe de Deus, que Deus não tem nada a ver com o erro humano, com o erro de uma igreja, um escândalo de um líder.
A gente precisa entender que nós precisamos congregar porque somos uma família. E mais importante, Deus não vai, quando Ele voltar, Ele não vai buscar o Severino nem o Eli. Ele vai buscar a sua igreja. E o nosso telespectador que ele ainda não experimentou Deus, ele pode estar nos assistindo agora, tipo assim, isso não aconteceu comigo, não tem nenhuma relação com a igreja, mas ele precisa de Jesus. Precisa. Ele tem uma necessidade, ele tem uma queixa agora nos assistindo. Como que esse Jesus da igreja pode ajudá-lo e pode salvá-lo, inclusive? Todos nós precisamos de um Deus, mesmo ateu. Por que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas? Parece algo tão egoísta, tão inseguro. Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. É porque se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você é escravo daquilo que ama. Profundo isso. Sempre vai ser escravo. Se eu amar minha esposa, eu amo minha esposa. Acima de Deus, eu vou ser escravo do amor dela. O amor que equilibra os meus outros amores é Deus. E Deus te ajuda a não ser escravo daquilo que você ama, porque é o único que o seu amor é um fardo leve. Todos os outros têm um tipo de peso. E essa é a mensagem pregada na Igreja Nazarena. Sim, na Igreja de Desafios também. Porque eu quero falar aqui, a igreja está fazendo aniversário. Faz aniversário, a igreja faz 43 anos, no dia 28 de junho. Estamos lá em Vila Velha, na Praia de Itapuã, na Rua Guanabara, de esquina com a Jardim de Andrade. O endereço da igreja está no vídeo. Opa. A programação especial, então, dia 28, culto de ação de graças pelos 43 anos. Às 18 horas. Pastor Severino Quirino, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Pastor da Igreja do Nazareno, é o superintendente distrital do Espírito Santo e também coordenador da área Sudeste e Centro-Oeste da igreja. Uma alegria e parabéns pelos 43 anos da igreja. Obrigado, você faz parte da nossa história. Faço parte, foi lá aos 22 anos que eu renovei a minha aliança com Jesus. Aleluia. Para você que está em casa, o recado já foi dado, a mensagem foi entregue. A necessidade, sabe, de se congregar, de entregar a vida para Jesus, ela é pessoal. Eu não posso fazer por você, mas a escolha, ela é sua. Deus deu o direito, o livre arbítrio. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte e Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entrarei. Jesus falou, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer fazer uma festa na sua vida, te dar uma história diferente para contar. Desafios, volta já.